Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Quantos estão com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar? Pega a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15. Primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo e o 15º versículo. Vamos fazer uma leitura e na sequência nós iremos andar dentro daquilo que Deus tem nos mostrado. Quem encontrou, diga amém. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diga comigo: Espírito Santo, em nome de Jesus, me dê entendimento do que será pregado. Tira de mim agora toda preocupação, toda ansiedade, toda dúvida, todo medo, e que o meu coração esteja ligado nos céus, para ter do Senhor a tua revelação. Em nome de Jesus, repreendo agora todo o mal, para a glória do Espírito Santo. Amém. Queridos, quem aqui na igreja não conhece essa história? Todos conhecem a história da criação. Nós sabemos que o capítulo 2 do livro de Gênesis, ele vem dizendo da primeira aliança que Deus faz com o homem. E nesta primeira aliança, depois de tudo criado, depois de tudo feito, depois de tudo feito com carinho, com amor, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Então Deus não criou nada ruim. E eu acredito que o jardim que estava no Éden era um jardim maravilhoso. E por ser maravilhoso, nós encontramos Deus delegando a função e dando a um homem a autoridade para lavrar e guardar aquele jardim. A Bíblia nos conta no texto lido que o Senhor Deus, ele pega o homem, ele pega Adão e coloca ele no jardim para lavrar e para guardar. E automaticamente, quando Deus coloca Adão dentro daquele jardim e entrega a ele as suas funções, ele dá para Adão uma advertência, um aviso. Ele disse: olha, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. Adão, ele tinha o livre arbítrio, ele tinha toda a autoridade, e ele tinha tudo à sua disposição. E sem contar que além de guardar e lavrar aquele jardim, ele tinha também mais uma função a fazer ali. Ele tinha a função de relacionar com Deus. Quando Deus coloca ele naquele local especial, além de lavrar e guardar, Deus esperava de Adão um relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu quero falar nesta noite sobre a importância de ouvir, sobre a importância de obedecer e sobre a importância de ser fiel a Deus. Ouvir, obedecer e ser fiel. Relacionamento significa ato de relacionar, relacionamento significa ligação afetiva, e relacionamento significa entrar na intimidade de. Querido, quando Deus coloca Adão naquele local, Deus estava dizendo: Adão, eu vou entrar na sua intimidade, e eu quero que você entre na minha intimidade. Tudo que Deus espera de você que está me ouvindo, tudo que Deus espera de mim que estou falando, é que nós tenhamos com Ele uma vida de relacionamento. Deus nunca vai privar a sua vida de conhecer a intimidade dEle.
Querido, olhe para mim. Uma pessoa que não relaciona com Deus, uma pessoa que não entra na intimidade com Deus, uma pessoa que não absorve de Deus aquilo que Ele tem para trazer para a sua vida, automaticamente é uma pessoa frustrada. Relacionar com Deus, entrar na intimidade de Deus. E no Salmo de número 25, versículo 14, a Bíblia diz que Deus revela os teus segredos para aqueles que o amam e o temem. Se você ama a Deus, se você teme a Deus, Ele tem segredos para te responder. E Deus não sai soltando segredos à torta e à direita também não. Deus só revela os segredos dele para as pessoas que relacionam com ele, que entram na intimidade dele, que se interessa por ele. E eu vou lhe dizer uma coisa: existem interrogações dentro de nós que somente Deus tem a resposta. Existe dúvida dentro de você que você nunca vai encontrar resposta no psicólogo, nunca vai encontrar resposta na medicina, mas Deus tem a resposta que você precisa, e a resposta de Deus virá para a tua vida quando você relacionar com Ele, conhecer Ele e deixar Ele entrar na tua intimidade, para a glória do nome de Jesus. Deus coloca esse homem dentro do jardim. A primeira falha de Adão é que você não vê Adão buscando Deus. Em momento algum, vocês pastores e vocês ovelhas e líderes e autoridades presentes, vocês não vê da parte de Adão um interesse em buscar a Deus. Mas você vê o escritor ao Gênesis dizendo que todos os dias, Deus na viração do dia, Ele ia ter com Adão. O interesse de relacionamento não era de Adão, era de Deus. Adão não estava buscando a Deus, mas Deus estava buscando Adão. Deus ia ali na viração do dia, Deus ouvia o que se falava, eles ouviam Deus, mas Adão não buscava Deus. O homem não estava buscando a Deus. No Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Deus passeava ali na viração do dia. Aqui eu encontro uma inversão de papéis. Aqui eu encontro uma inversão de valores. Eu encontro aquele que não precisa nos buscar, nos buscando. E eu encontro aquele que deveria estar sempre buscando, se ausentando. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus estiver contigo, Ele é Deus. Se você buscar Ele, Ele é Deus. Mas se você não buscar, Ele continua sendo Deus. E o maior interessado em buscar a Ele deve ser eu e você, porque Ele é o Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é aquele que criou os céus, a terra, Ele é aquele que tem toda a autoridade para fazer todas as coisas. Se nós não buscarmos a Ele, Ele continua no domínio, Ele continua no governo, Ele continua no controle, Ele continua multiplicando as coisas, Ele continua fazendo o que deve ser feito. Inversão de papéis. Adão não buscava, mas Deus todo dia ia lá. Sabe por que ele ia lá? Porque isso chama responsabilidade de paternidade. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele criou. E se você é criação de Deus, Ele tem responsabilidade com a tua vida. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus altíssimo, de um Deus todo-poderoso, que se importa contigo, mesmo você vivendo nas suas mazelas, nos seus problemas, Ele se importa contigo. Deus sempre relacionou com Adão. Adão não se relacionava com Deus. Sabe por que Adão não relacionava? Eu acredito porque estava tudo tranquilo no jardim. Quando está tudo tranquilo na nossa vida, nós não nos importamos com aquilo que deveríamos importar. Quando está tudo tranquilo, nós não buscamos como deveríamos buscar. Está tudo tranquilo? Está tudo favorável? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou levar convite para um amigo? A minha vida está bem, o meu emprego está bem, tudo está bem, não tem necessidade de eu buscar.
Eu vou orar na minha casa, eu vou buscar a Deus na minha casa. Para que eu vou? Querido, estava tudo tranquilo no jardim. Os animais estavam pastando. Adão estava alimentando no jardim. Adão estava dando nomes para as coisas. Adão vivia uma vida boa com a sua esposa, tudo tranquilo, até o dia que a serpente entrou. Não espere o problema chegar na tua vida para você buscar a Deus. Busque o Senhor enquanto é tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Se a sua vida está tranquila, busque a Deus. Se está complicado, busque também. Entra na intimidade dele. Adão não buscava, estava tudo tranquilo no jardim. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus sempre quis relacionar contigo. Antes de ser seu interesse, é interesse de Deus, porque Ele tem responsabilidade com você. Um Deus tão bom, tão santo, tão poderoso, que se importa com a gente. Ele sempre quis. E se falando de ouvir, Adão ouviu a Deus. Ele ouviu a Deus. Tem muitas pessoas que ouvem a Deus, mas o mais importante não é ouvir, é ouvir e obedecer aquilo que Ele fala. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos, uma equipe da nossa igreja, nós fomos em Salvador, na Bahia, de bicicleta. E no terceiro dia, quando nós chegamos na cidade de Porteirinha, nós chegamos para ficar na casa de uma pastora, que nós iríamos ficar na casa de um pastor presbiteriano, que nos encaminhou para uma pastora de outra denominação, porque ela teve uma visão conosco. Ela teve uma visão que um pastor, que um homem, numa bicicleta amarela de uniforme azul, chegava na casa dela. E a bicicleta amarela é do pastor da nossa igreja, pastor Carlos. E o uniforme da nossa equipe era azul. Então ela fez questão que nós ficássemos com ela. E quando nós chegamos, já era o terceiro dia de pedal, 600 e alguns quilômetros pedalando, com 38 a 48 graus de calor. Nós chegamos na casa dela e ela disse: olha, toma banho, nós vamos para o culto e depois do culto eu quero levar vocês no monte. Feita de brincadeira. Quando você chega de uma pedalada, você quer comer e deitar. Mas quando nós saímos, a nossa finalidade não era somente passear, mas era fazer a obra. Nós fomos para o culto, o pastor Carlos pregou lá, e eu orei impondo a mão para mais ou menos 50 pessoas. Terminou o culto, ela disse: agora nós temos que ir para o monte. Vocês vão de bicicleta e nós vamos de carro. Falei: pastor, aí eu já queria jogar minha bicicleta fora, não aguentava a bicicleta. Aí começou a nossa equipe dizendo assim: fala com ela lá para a gente não ir. Aí chegava outro: pastor, mas nós estamos tudo cansados. Eu disse: pastor, nós cremos que a senhora é mulher de Deus, ora por nós aqui. Deus me falou que é para ir no monte. Aí chegava mais um da equipe, murmurava, chegava outro, murmurava. E eu: pastora, em nome de Jesus, ora por nós aqui. Ela disse: nós precisamos ir lá. Falei: então nós vamos lá. Pegamos o violão, entramos nos carros e fomos. Quando nós chegamos no monte, a pastora disse: olha, a visão que eu tive foi assim. Nós estávamos no monte e chegava a equipe de bicicleta aqui, e o homem de bicicleta amarela subia aqui e parava no monte. A visão é essa: se vocês quiserem ir embora, nós iremos embora. Foi uma misericórdia. Quando ela disse: a visão é essa, se quiserem ir embora, podem ir embora, Deus abriu a visão de um diácono da nossa igreja. E o que Deus estava falando é que o pastor Carlos teve um grande livramento de morte, que um caminhão passaria por cima dele com a bicicleta. Era a finalidade de irmos no monte. Quando esse obreiro fala isso, o temor de Deus se apoderou daquele local, choro para todos os lados, e eu disse: pastora, tenha misericórdia de nós, porque ninguém queria vir aqui, ora por nós para que Deus tenha misericórdia de nós. Terminamos o monte, viemos embora, ninguém falava nada. Eu estou falando sobre ouvir Deus.
quase nenhum de nós dormimos, levantamos no dia pela madrugada para sairmos, para entrarmos no estado da Bahia. E eu disse comigo, a partir de hoje eu só vou como intercessor desta equipe no último lugar. E fizemos uma fila, e eu no último lugar, de repente eu ouço assim, uma estrada bem pacata, parada, muitas montanhas, e eu ouço assim, o laço estava preparado para ele, mas eu cortei o laço. Eu virei para trás, não tinha homem falando comigo, mas era uma voz muito veemente, poderosa, uma voz grossa. O laço estava preparado, mas eu cortei o laço. E eu caçando aquilo, e eu cheguei ao entendimento que verdadeiramente o Espírito de Deus estava falando comigo. Querido, o Espírito de Deus está constantemente falando contigo. Nós precisamos relacionar com Ele para conhecermos quando Ele está falando. Tem gente que Deus está falando, mas eles não conhecem a voz de Deus. E tem gente que está ouvindo Satanás, achando que Deus está falando. Querido, você vai conhecer a Deus quando você relaciona com Ele, entra na intimidade dEle, você vai ouvir e os seus ouvidos vão ser sensíveis e você vai obedecer aquilo que Deus está falando contigo. Precisamos ouvir, mas precisamos obedecer a voz. Você é igreja. Deus tem todo interesse em falar conosco. Valeu pelo glória a Deus que você deu. Deus quer falar contigo. No Salmo de número 32, versículo 8. O salmista, o Senhor fala assim, ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Sempre foi interesse de Deus, nos instruir, nos mostrar o caminho, para que não venhamos tropeçar. E ele termina o versículo assim, para que não sejais como o cavalo e a mula que precisa de freio. Quantos de vós já falaram assim, Deus não fala mais comigo? Quantos de vós já disseram assim, Deus não se importa comigo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele se importa contigo e Ele tem falado contigo, mas precisa haver uma maturidade no relacionamento para conhecer quando Deus está falando. Como Deus falou hoje comigo no louvor? Muito. Como Deus desceu e está aqui. Nós precisamos ouvir a Deus. Adão ouviu a Deus. Qual que foi a única recomendação que Deus deu para ele? Pastor Ferreirinha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do... Só isso. Adão, coma de tudo, menos dessa árvore. A única recomendação. Ele não vigiou nela. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, cuidado com o fruto que você está comendo. Mas fala com cara de profeta, cuidado com o fruto que você está comendo. Ao invés de te alimentar, ele pode te matar. A única coisa que não deveria fazer, ele fez. A falta de relacionamento, olhe para mim, leva o homem a um fracasso espiritual. E um fracasso espiritual é terrível. Quando você não se alimenta, o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, automaticamente você fica fraco. Eu me lembro uma vez, a nossa igreja, eu estava num propósito, se não me engano, não me lembro se era 5 dias ou 7 dias na água. E terminamos um culto, eu estava assim muito debilitado, fraco. E eu me encostei na porta da igreja para conversar com um pastor que estava visitando a gente. E de repente me deu uma fraqueza tão grande, as minhas vistas escureceram, as minhas pernas bambearam. E eu tive que caminhar lentamente para sentar, colocar um sal na minha língua, para que eu não fosse levado a um desmaio. Porque eu estava sem um alimento natural.
Uma pessoa que não relaciona com Deus, ela entra num fracasso espiritual. A visão fica ofuscada. Ela já não consegue discernir o que está vendo. Ela já não consegue mais ver as coisas espirituais. Ela já começa a bambear as pernas. Tanto faz ir para a esquerda ou ir para a direita. Tanto faz vir para o culto ou ir para o baile. Já fica a mesma coisa. Ela começa a oscilar as pisadas. Ela já não tem mais um domínio. Ela não tem mais condições de andar numa velocidade costumeira. Ela começa lentamente caminhando, e os passos lentos de um fraco espiritual leva ele não para um caminho de vitória, mas leva ele para um caminho de derrota. Leva ele para um caminho errado, leva ele para onde não deveria ir. Então, querido, olhe para mim. Quando o homem não relaciona com Deus, ele é levado a um fracasso espiritual. E uma pessoa que está vivendo um fracasso espiritual, ela não ora, ela não lê, ela não consagra, ela não é fiel, ela não consegue fazer aquilo que é propósito de Deus, porque não alimenta. Quando você alimenta, você está forte. Quando você relaciona, você está forte. Você não vive um fracasso. Você vive o quê? Um ápice espiritual. Aí Deus te mostra, Deus te revela, Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te cura, Deus te sara, Deus te usa para curar, Deus te usa para abençoar, Deus te usa para ganhar alma quando você está relacionando com Deus. Então a pessoa entra num fracasso espiritual. Depois ela entra numa vida de desobediência. Depois ela entra numa vida de pecado. E o salário do pecado é a morte. Aí ela entra na queda. Aí ela morre. Aí acabou-se tudo. O que acontece com Adão? Ele não relaciona. Ele se enfraquece. Ele cai. Ele peca. E através dele entrou o que no mundo? A morte. Por falta de relacionamento. Queridos, nós precisamos conhecer isso. Quando nós relacionamos com Deus, olhe para cá. Quando nós relacionamos com Deus, nós ouvimos Deus. Quando nós relacionamos com Deus, de verdade, nós obedecemos a Deus. Quando nós obedecemos, quando nós relacionamos, nós somos fiéis a Deus. Ouvir, obedecer e ser fiel. Existia uma grande cidade por nome de Nínive. Era uma cidade que seria destruída. E Deus chama o profeta Jonas e envia ele para Nínive. Ele ouviu Deus? Ouviu Deus. Jonas vai para Nínive. Ele ouviu Deus falando com ele. E ele ouve Deus, mas ele não obedeceu Deus. Ele foi para Jope. Ele entra num grande problema. Toda vez que você ouve Deus e não obedece, você entra em um problema. Deus está falando uma coisa, você está fazendo outra. E a maioria das coisas que Deus vai te falar é a maioria das coisas que você não quer ouvir. Porque Deus não pensa como a sua mente. Os pensamentos de Deus não são igual aos nossos. Os planos de Deus não são os nossos. Aquilo que Deus fala com a gente nos confronta. E o mínimo hoje quer ser confrontado. Então Jonas ouviu, porém não obedeceu. E por não obedecer, ele não foi fiel. E por não ser fiel, ele entrou num grande problema. Vai para o barco, coloca os outros do barco no problema, vai para o abismo, um peixe engole ele, e lá no fundo, nas entranhas de um grande peixe, ele se arrepende. Tem pessoas que precisam ir lá para baixo para conhecer Deus. Tem pessoas que precisam declinar na vida para buscar socorro em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não confia na força do seu braço, nem no dinheiro ou poder que você tem. Confia no Deus que te chamou e no Deus que te escolheu.
O que você tem passa, Ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. Jonas ouviu, não obedeceu, não foi fiel e tomou a direção errada. Querido, não tome a direção errada. O caminho é Cristo. Existem várias maneiras de relacionar com Deus. E a primeira maneira que eu quero te dizer, para a gente encerrar o culto daqui a pouco, a melhor maneira de um relacionamento é quando há uma entrega total. Quem já foi namorado e hoje é casado, você sabe do que eu estou dizendo. Um relacionamento entre duas pessoas que não há uma entrega total, ele é frustrado. Um casal que não tem entrega total do homem para com a esposa para com o marido, é um casamento vazio. Um relacionamento do homem com Deus ou da mulher com Deus, precisa haver uma entrega total. Porque Deus se entregou totalmente na cruz. Se você quer relacionar com Deus, a primeira coisa, se entrega totalmente a Ele. No eis-me aqui, de verdade. Se Deus falasse contigo agora, tudo que você faz não está de acordo com os meus planos, larga tudo que você está fazendo e faça o que eu quero, você teria disposição de largar tudo? Será que você aceitaria Deus mexer nas suas peças? Será que você aceitaria Deus tirar as suas coisas dos seus devidos lugares? Eu ouvi lá em Curitiba que quando nós acostumamos com as coisas, é que Deus tira ela dos seus devidos lugares. Será que você estaria disposto a uma entrega total para Deus? Quando há entrega total, nós estamos despojando. Quando a polícia vai prender alguém ou dar uma busca a alguém, qual é a posição? Mão na parede, abre as pernas. Sabe o que é isso? Estou rendido. Deus está procurando pessoas que se rendem a Ele. Quando uma autoridade te pega, quando uma autoridade militar, policial te pega, você não pode nem mexer, porque senão você vai preso. Quando Deus te pega rendido, você não consegue nem mexer, porque Ele manifesta a glória dEle sobre a sua vida. Se rende a Ele, se entrega totalmente a Ele, porque se você entregar, Ele vai te dar a direção que você precisa para levar uma vida de vitória. Tem muitas pessoas que falam assim na empolgação: eis-me aqui, envia o pastor ali. Sabia disso, pastor Reinaldo Gianecchini? É o mini Gianecchini. Querido, se entrega totalmente a Deus. Deus é quem cuida de nós. Você deixa Deus mudar as coisas de lugar? Você tem coragem de entregar a sua vida profissional na mão de Deus? Vá, Deus, se o Senhor quiser mudar tudo aqui, o Senhor muda. Você tem coragem de entregar na mão de Deus os benefícios profissionais que você tem, como o seu status, a sua posição? Você tem coragem de falar: Deus, faça comigo o que o Senhor quiser? E ouvir Deus falando contigo, que de empresário você vai vir limpar os banheiros da sua igreja. Você tem peito para isso? Você tem peito para deixar Deus mexer na sua vida financeira, ao ponto de falar: pega o que você tem e dependa de mim, e abre mão de tudo que você tem? Você tem peito para isso? De se entregar totalmente, de saber que você está vivo, respirando, porque Ele quer.
porque Ele está permitindo. Querido, você não está vivendo porque você quer, porque você é novo, ou porque você tem saúde. Você está vivendo porque Deus está permitindo, porque se Ele parar o teu fôlego de vida, você parte agora. Se entrega a Ele. Relacionamento é entregar. Como Abraão foi entregar Isaac. E Isaac não entendeu nada, mas Abraão entendeu tudo. Leva o menino, leva a lenha, leva o cutelo. Pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá. Para de depender das coisas naturais. Deixa Deus prover na sua vida. Abraão entregou total. E por que ele entregou total? Porque ele conheceu Deus que entregou total. Sem eu merecer, sem você merecer, ele entregou Jesus totalmente para morrer numa cruz. Relacionamento é entrega. Ah, Deus, isso aqui só mexe, mas isso aqui só não mexe. Então, maneira de relacionamento quando há entrega total. Quando há investimento de tempo. Deus não quer o seu dinheiro. O dinheiro que você tem vem dele. Se ele quiser podar tudo, ele poda, porque ele é dono de tudo. Mas ele quer o seu tempo. Ele quer o seu tempo. Tempo de quarto, de intimidade, tempo de relacionamento. O tempo que você gasta com coisas que não deveríamos gastar. É isso que ele procura. Investir tempo é maneira de relacionamento. Maneira de relacionamento é quando nós oramos com sabedoria. Jeremias estava preso no capítulo 33. E no versículo 3, Deus fala assim com ele: clama a mim, Jeremias, que eu vou anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Fala com a pessoa que está do seu lado. Sabe de nada, inocente. Deus sabe de tudo. E você não sabe de nada. Fala, eu não sei de nada. E Deus sabe de tudo. Se você quiser saber tudo, fale com ele. Se você quer saber tudo, clama a Deus, que Ele vai te responder. E Ele vai te anunciar. E vai te surpreender, e vai te abençoar, e vai te fortalecer, e vai alegrar o seu coração. E bata palma para Ele, bata palma para Ele. Fala com o seu irmão, vai orar. Vai orar. Fala com ele, vai entregar o seu convite do amigo. Porque quando evangelizamos, nós estamos relacionando com Deus. Querido, nós precisamos aprender essas maneiras. Olhe para mim. Sabe outra maneira de relacionar com Deus? Foi o versículo que o pastor Wallace leu aqui agora. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Bíblia, conhecer Bíblia. Como que eu vou relacionar com Deus se eu não conheço o que Ele deixou escrito? Aí, quando você não conhece o tempero, você come tudo que te oferece. Quando você não conhece, você come tudo que te entrega. Esses tempos agora eu estava tomando um café numa padaria de um presbítero lá da nossa igreja. E de repente eu assim na porta, dois homens conversando. Aí um deles disse assim: a igreja arrancou tudo, meu sobrinho. Ele está falando para mim. Esse assunto me interessa. E fiquei com o ouvido bem assim. É porque a igreja arrancou tudo, meu sobrinho. E agora nós tivemos que emprestar um colchãozinho de solteiro para ele. Foi o pastor. Eu falei, é para mim. Aí ele falou assim: esse aí é pastor. Aí eu falei, é para mim mesmo. Aí ele virou para mim,
olhou para mim e falou assim: a igreja arrancou tudo do meu sobrinho. Tudo que ele tinha, a igreja arrancou. É uma igreja muito grande no Brasil hoje. Tirou isso, tirou aquilo, tirou aquilo. Eu falei assim: sabe por que a igreja arrancou tudo dele? E ele, por quê? Eu falei: porque não conhece nada de Deus. Porque se ele conhecesse Deus, ele não daria nada. Ele somente obedeceria aquilo que está escrito. Aí eu disse: sabe por que a igreja arrancou tudo dele? É porque ele queria comprar Deus. E Deus não se vende. Deus não se deixa escarnecer. Aí eu disse assim: o que você prefere? No horário do seu almoço, você vai aqui na rodoviária, paga R$8 e come o self-service à vontade. Está prontinho, você chega, come e vai embora. Ou você prefere chegar na sua casa, fazer a comida, preparar tudo? Ele: eu prefiro chegar e pagar R$8 aí. Mais um defeito do seu sobrinho: ele queria pegar tudo pronto. Querido, Deus não se vende. Vai relacionar com Deus na palavra, vai conhecer quem é Deus. E eu disse: sabe por que arrancou? Porque ele não conhece. Enquanto tem gente que dá, vai ter gente que pede. Acabou que ele concordou comigo. Querido, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos relacionar com Deus. Tudo que nós fazemos em prol de um resultado, sim ou não? Sim ou não? Você vem no culto sem interesse de resultado? Não. Você trabalha sem interesse de resultado? Não. Tudo que você faz com interesse de resultado. Eu não estou dizendo que você faz por interesseiro que você é. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós queremos resultado da nossa vida. Positivamente. E quais são os resultados de uma vida de relacionamento com Deus? Primeiro resultado que você tem quando relaciona com Ele: você ouve a voz dEle. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias. Tem como colocar aqui, filho? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entrou para o templo. E na sua tristeza, ele tem uma experiência profunda. Uma experiência marcante na vida de Isaías. Ele estava no templo vendo a glória de Deus. Coloca o versículo 8 para mim, por favor. Ele viu os serafins, ele viu tudo. Mas quando relacionamos com Deus, nós ouvimos Deus, olha lá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O primeiro resultado que você tem quando relaciona é que você ouve a voz de Deus na manifestação da glória dele. Olha lá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Para de ouvir a voz que não te edifica. Ouve quem pode te edificar. Ouve quem pode te abençoar e te levar para o céu. Sabe quem te impede de ouvir Deus? As suas escolhas. O seu tempo. Porque se nós dedicarmos o nosso coração a Deus, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a sua mão e dê um brado de glória para a glória do nome de Jesus. Mais um resultado quando nós relacionamos. Coloca para mim o Salmo 120. Primeiramente, nós ouvimos Deus. Outro resultado quando nós relacionamos com Deus. Salmo 120. Olha o que diz o salmista. Ou se você quiser abrir a sua Bíblia. Olha lá. Na minha angústia clamei ao Senhor. E o que aconteceu? Ele me ouviu. Segunda coisa é que Deus nos ouve quando nós relacionamos com Ele. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Eu posso estar aqui escutando um dos pastores dar um glória a Deus. Mas eu posso virar e ouvir o pastor lá e dar glória a Deus. Ouvir é quando você dá atenção para outro.
Quando você relaciona com Deus, Ele te ouve. Davi fala: olha, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e me tirou de um lago terrível de lodo, de um local escorregadio, de um local de incertezas, e firmou os meus passos sobre uma rocha, e colocou um novo cântico nos meus. Isso tudo é resposta de quem relaciona com Deus. Um novo cântico, um novo louvor. Quando nós relacionamos com Deus, nós somos fortalecidos. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus fala: o homem, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Quando você relaciona com Deus, Deus te fortalece. Por isso que a Bíblia diz: quando estou fraco, eu digo que eu estou forte. Quer ser fortalecido? Eu não estou falando fortalecimento de um alimento natural. Eu estou falando de um fortalecimento para aguentar o rojão, para aguentar a batalha. Como diz o pastor Wallace hoje aqui, nas maiores dificuldades dele, ele venceu porque ele tinha um estoque de Bíblia, porque tinha leitura. O homem, pois, que ouve e pratica as minhas palavras, é o homem que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a chuva, bateu com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque ele estava fortalecido em Deus. E eu encerro aqui. O homem que relaciona com Deus. Coloca para mim, filho. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Esse menino está parecendo o Dudu Nobre, né? Aquele cantor. Aqui na igreja está cheio de artista, né? Pastor Wallace cantando hoje aqui. Eu lembrei muito de um cantor que canta na rede nacional aí, na TV Bandeirantes. Não, o R.R. Soares, né? Ficou legal, esse pastor Wallace é uma pérola de Deus. Canta bem ou não canta? Quem acha que ele canta bem, aplaude Jesus bem forte. Ele canta muitos louvores, mas o que eu mais gosto dele é do Visitante, seja bem-vindo. Coloca Jeremias 9:13, Dudu. O pessoal do louvor pode subir. Ali quando você relaciona com Deus, olha o que acontece. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso. Quando você relaciona com Deus, você acha Deus. Quer achar Deus? Quer achar Deus? Querem achar Deus? Querem achar Deus? Relacionamento com Deus. Era o que Adão não tinha. E no capítulo de número 4, versículo 26 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que o filho de Sete, Enos, invocou o nome do Senhor. Já tinha acontecido o primeiro homicídio. Caim já tinha matado Abel. Não espere as coisas morrer para você tentar viver. Não espere o problema acontecer na sua vida para você resolver buscar a Deus. Busca o Senhor enquanto é tempo e busca o Senhor enquanto se pode achar. Diga comigo: eu preciso ouvir, obedecer e ser fiel àquilo que Deus está falando comigo. Se coloca de pé e vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui bem na frente em nome de Jesus. Pode vir dando glória a Deus, não tem problema. Vem quem é bem para frente.
Aleluia! Pode vir. Eu quero vir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Vem para frente. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Vem aqui, deixa eu orar contigo. Abre os meus ouvidos.